Meus queridos irmãos, hoje nós iniciaremos uma nova série de sermões com base na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então já convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios e mantê-la aberta. Meus irmãos, nós iniciaremos essa série. Na verdade, quem iria iniciá-la seria o reverendo Jailson, mas ele não pôde estar conosco hoje. Então, foi encarregado, na providência de Deus, de iniciar essa série com os irmãos. E o tema geral dessa série será Vivendo a Gloriosa União com Cristo na Igreja. Vivendo a Gloriosa União com Cristo na Igreja. Através dessa série, nós esperamos que possamos entender essa carta e compreender como que Deus fez todas as coisas convergirem em Cristo. Como que Deus quer que nós vivamos em Cristo, vivamos em união com Ele, naquilo que nós chamamos na teologia de união mística ou união misteriosa com Cristo. Pois todos aqueles que creem em Jesus, que têm uma fé sincera, eles estão unidos espiritualmente, misteriosamente, misticamente com Jesus Cristo. Então nós iniciaremos hoje essa série, e o nosso enfoque aqui hoje, irmão, será introduzir a carta e introduzir aqui o texto do primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 14. E já deixando os irmãos cientes de que nós não vamos explorar esse texto hoje, nós usaremos esse texto para dar uma ideia geral dele, para através dele também dar uma compreensão dos assuntos que são tratados na carta, dos principais assuntos da carta, do enfoque da carta, porque depois nós voltaremos em partes desse texto, explorando melhor aquilo que nós temos de riqueza de ensino para a nossa vida. Então nós vamos orar, porque nós cremos que só podemos entender a palavra de Deus e colocá-la em prática nas nossas vidas por meio da graça e da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Santíssimo Deus e amado Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Colocamos porque sabemos que necessitamos do Senhor, porque temos consciência da nossa miséria, porque temos consciência de que todos somos mendigos da Tua graça, que necessitamos de Ti, carecemos de Ti. Por isso, Pai, nós imploramos nesse momento que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão, que o Senhor coloque a Tua verdade escrita, revelada nessa carta, nos nossos corações, para que de fato ela possa moldar completamente a nossa vida, mudar o nosso ser, mudar o nosso coração, de onde procede toda a nossa vida, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos e planos, que moldando o nosso coração, toda a nossa vida possa ser transformada pela Tua verdade, pela Tua revelação, Senhor. Nos ajude a compreender esse glorioso mistério que nós temos em Cristo Jesus, esse glorioso plano de redenção que o Senhor planejou desde a eternidade em Cristo, para fazer convergir nele todas as coisas, no céu e sobre a terra, para que nós possamos viver nele e nele encontrarmos o verdadeiro sentido, propósito e identidade para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui, a cada um que está nos ouvindo hoje, a cada um que nos ouvirá posteriormente, por meio dessas mensagens gravadas. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 1 a 14, diz a palavra de Deus. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia, é bom que serve de comparação, também de enriquecimento para todos nós. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo,
Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meus irmãos, existem diversos tipos de identidade. Uma delas é a identidade de grupo, a identidade nacional. E alguns povos na história têm uma forte identidade de grupo e uma forte identidade nacionalista. Um desses povos eram os romanos. Os romanos tinham um senso muito grande de império, de serem cidadãos romanos. Os cidadãos romanos tinham alguns direitos que eram próprios deles. Um desses direitos bem conhecido é que um cidadão romano jamais poderia ser crucificado. Ele poderia ser executado, sim, se cometesse algum crime, mas ele jamais poderia sofrer a vergonha e a humilhação de uma crucificação. É por isso que na história nós vemos o apóstolo Pedro sendo crucificado, porque ele não era romano, mas o apóstolo Paulo, que tinha cidadania romana, ele é decapitado, conforme nós lemos nos anais da história. E os romanos tinham esse senso forte. Outro povo também que tinha e ainda de certa forma tem um senso forte de identidade, de nacionalismo, são os franceses. Também nós vemos nos japoneses um forte sentimento e identidade de grupo, onde ali o individualismo ele é rechaçado, ele é desincentivado, ele é realmente criticado em prol do coletivo, em prol da identidade nacional. Um outro povo, né, que também conquistou esse forte senso de identidade nacional foram os americanos, fundado ali pelos puritanos ingleses que vieram fugindo da perseguição na Europa, e eles ali formam uma nação e estabelecem leis democráticas nessa nação e conseguem, à medida que o tempo passa, formar um forte senso coletivo nacionalista. Eu sempre fiquei admirado quando ouvia os americanos falar de dar a sua vida pela nação, de sofrer, de lutar, de defender a pátria, e nós muitas vezes não vemos isso em outros países, inclusive no nosso país. Então o que nós observamos, irmãos, é que muitos povos na história têm essa identidade de grupo, uma identidade nacional, uma identidade coletiva. E os cidadãos de Éfeso, ou os efésios, também tinham um forte senso, né, sentimento de identidade coletiva, um senso de identidade que até mesmo sobrepujava a identidade deles como romanos. Os cidadãos de Éfeso, eles tinham uma cidade que era menor apenas do que Roma e que Alexandria. A sua população naquele tempo está estimada aí por volta de 200 a 250 mil habitantes, que de certa forma se aproxima da cidade de Limeira. Culturalmente a cidade era cosmopolita, multiétnica,
povos de várias regiões afluíam para aquela cidade, porque ela possuía um centro comercial, o principal porto do leste da Ásia, e várias estradas comerciais afluíam para aquela região, para aquela cidade. E aquela cidade era centrada principalmente no culto a Diana, ou Artemis, chamada Artemis dos Efésios. E esse senso de unidade desses cidadãos, então, estava centrado principalmente nisso. E como eu disse, essa identidade deles como cidade, como um povo de Éfeso, era tão forte que, de alguma maneira, sobrepujava a sua identidade como romanos. Um exemplo disso, quando você pega as moedas que restaram até hoje, você vai ver naquelas moedas não uma estampa do imperador, mas você vai ver ali estampas referentes à deusa padroeira daquela cidade, que era Artemis ou Diana. Você vai ver o templo daquela deusa estampado nas moedas. Você verá que aquela deusa era chamada de Artemis dos Efésios. E isso era tão forte que quando os cidadãos reivindicaram ao império construir um templo, um outro templo, porque eles já tinham um, ao império, a Roma e ao imperador, o imperador Tibério recusou o pedido da cidade de Éfeso, porque ele disse o seguinte: eles estavam muito ocupados com a adoração à deusa Diana. Então você vê nessa cidade esse senso, né, de identidade muito forte, e principalmente uma identidade que centrava naquele santuário, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um santuário construído para aquela deusa, a deusa Artemis. E a carta aos Efésios, irmãos, é escrita para uma igreja que estava vivendo nesse contexto histórico, nesse contexto cultural, para esse povo que naquela cidade havia se convertido e havia encontrado o Salvador. O apóstolo Paulo escreveu essa carta muito provavelmente ali do ano 61 ou 62, que é a segunda metade da sua prisão em Roma. Embora outras datas sejam cogitadas, essa de fato é a melhor data, e creio também que nós não temos como questionar que o apóstolo Paulo seja o autor dessa carta, embora muitos liberais que não creem na Bíblia Sagrada tentam rejeitar a autoria de Paulo, dizendo que foi um outro autor quem escreveu. E Paulo escreve essa carta para a igreja que estava na cidade de Éfeso, ou melhor, várias igrejas que estavam naquela cidade e também na região, porque há muitos estudiosos, embora não haja um consenso ainda, entendem que essa carta não era uma carta apenas para a igreja da cidade de Éfeso, que estava em Éfeso, mas também para aquelas igrejas que estavam na região vizinha, que estava próxima e sofria a influência ali da cidade principal, que era Éfeso. E a igreja de Éfeso, irmãos, foi fundada quando o apóstolo Paulo, saindo de Corinto, ele passa por Éfeso, ele deixa Priscila e Áquila na cidade de Éfeso. Priscila e Áquila começam então o trabalho de evangelização naquela cidade, depois eles instruem Apolo também prega naquela cidade, depois Apolo vai para a cidade de Corinto. Enquanto isso, o apóstolo Paulo vai para Jerusalém. E quando o apóstolo Paulo retorna para a cidade de Éfeso, ele então inicia o seu ministério de 3 anos naquela cidade. Então o apóstolo Paulo tem um ministério longo, profícuo naquela cidade, de pregação do evangelho. Nós podemos ver isso no relato lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 18, 19, 20, um pouco também. Nós vemos esse ministério de pregação da palavra de Deus naquela região, especificamente na cidade de Éfeso. E grandes homens de Deus passaram pela cidade de Éfeso. Quando nós estudamos um pouquinho sobre a igreja, sobre a história daquela igreja naquela cidade, nós vamos ver que grandes homens passaram por lá. Já falamos de Priscila, Áquila, Apolo, Paulo, mas também nós vamos ver, como na carta a Timóteo, que Paulo diz que deixou Timóteo em Éfeso para cuidar ali de alguns assuntos doutrinários, para que ninguém ensinasse outra doutrina,
que não fosse a doutrina verdadeira. Nós vamos ler também na história que o apóstolo João provavelmente passou seus últimos dias juntamente com Maria, a mãe de Jesus, na cidade de Éfeso. Então era uma cidade não só importante no sentido político e cultural, mas eclesiasticamente era uma cidade importante. Foi uma cidade importante na história da igreja. E essa carta, irmãos, agora nos apegando ao que nós podemos aprender dela, nós podemos observar que a carta aos Efésios, ela tem um tom muito positivo, muito incentivador. É uma carta de certa forma diferente de outras cartas de Paulo, onde tem um tom muito polêmico, onde Paulo está combatendo um falso ensino, por exemplo, na carta aos Gálatas, na carta aos Colossenses, e outras cartas também, não tem esse tom polêmico, não tem esse tom beligerante, não tem ali um falso ensino claro, que está ali corrompendo drasticamente aos irmãos. Tanto é que alguns intérpretes chegaram a dizer que o apóstolo Paulo escreveu essa carta porque ele estava com tempo sobrando na prisão, e então ele tinha tempo para pensar em teologia, de escrever calmamente, né? E escreveu então a carta aos Efésios, né? É claro que isso aí é uma grande falha, né, de interpretação, porque não é o fato da carta não ter um enfoque claro, combatendo um falso ensino ou entrando em polêmicas, que significa que Paulo simplesmente escreveu por escrever, porque ele queria tratar de algum assunto, mas não entrar em algum ponto específico que fosse aplicável àquela igreja, àquele tempo, especificamente falando. E muitos intérpretes então entendem, sim, havia um propósito por trás da carta do apóstolo Paulo. E comparando as cartas de Paulo, né, um certo pregador, o Mark Dever, ele diz assim: se a epístola aos Gálatas é como uma bomba, a epístola aos Efésios é como uma joia. Como uma joia. Esse contraste muito forte que nós temos na carta aos Efésios. E o que nós podemos observar então nessa carta é que ela tem duas divisões principais muito marcantes. Você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 3 há um enfoque muito grande no ensino. Paulo ensina, Paulo mostra a verdade. Há um uso muito grande do indicativo, onde ele está apenas descrevendo aquilo que aconteceu e aquilo que de fato é, aquilo que Cristo fez e aquilo que nós somos em Cristo. E no capítulo 4 e 5 nós temos uma ênfase prática, onde Paulo pega tudo aquilo que ele ensinou, ele indicou nos capítulos 1 e 3, e ele aplica, e aí ele faz uso muito grande dos imperativos, de ordens, para que eles façam, para que eles se santifiquem, para que eles vivam na luz, para que eles sejam. Nós vemos então essa divisão muito clara, né? Como se fosse uma dobradiça de uma porta, né? Quando você passa para um outro recinto. E então no capítulo 4 nós temos essa divisão muito marcante na carta. E também é significativo, irmãos, quando nós observamos que aqui nessas duas divisões da carta, nós observamos que elas são divididas, né, ou introduzidas, melhor dizendo, introduzidas por orações. Se você observar, a primeira parte, que é o capítulo 1 a 3, é introduzida primeiro por uma bênção a Deus, né, uma exaltação a Deus. Literalmente é uma bênção mesmo a Deus. Parece estranho falar de abençoar a Deus, né? Mas é isso mesmo que o termo significa, bendito, né? Abençoado seja Deus. E depois ele faz uma oração claramente pelos Efésios. E no capítulo 3, antes de fazer a sua quebra, né, para a parte prática da carta e aplicativa da carta, o apóstolo Paulo faz novamente uma oração, também pelos membros daquelas igrejas da cidade de Éfeso. Então nós observamos também essa característica, onde nessas duas partes, elas são introduzidas ou preparadas por orações, e orações que já dão, de certa forma, a tônica daquilo que será dito nessas duas partes da carta. Mas o mais importante, irmãos, com relação a essa carta, não é tanto aí ver a sua estrutura, mas é entendermos do que ela fala. O que a carta aos Efésios nos ensina? Qual que é o propósito dela?
qual que é o ensino ou os ensinos dessa carta. E eu creio que nós devemos atentar para 3 assuntos principais que são muito claros, conforme alguns intérpretes têm apontado. E os assuntos principais, então, dessa carta são o assunto do pecado, né, do mundo, da corrupção, o assunto da comunhão ou unidade da igreja, e o assunto aí dos poderes espirituais das trevas, os poderes do maligno. Então nós podemos observar ao longo da carta que esses 3 assuntos são recorrentes. Nós normalmente, quando lemos a carta aos Efésios, ou pensamos na carta aos Efésios, o que normalmente nos vem à mente? Qual que a gente acha que é o assunto principal? Eleição, predestinação, graça, não é? Não está errado, eles são assuntos importantes na carta, mas eles não são os assuntos que tomam o enfoque na carta. Esses assuntos aí, na verdade, eles estão servindo de base para algo maior na carta aos Efésios. Então nós podemos sim observar ao longo da carta. Eu quero fazer esse desafio para você, que você leia toda a carta. Se você já leu, leia novamente. Se não leu, comece a ler. E à medida que nós vamos expondo essa carta, que você releia várias e várias vezes essa carta. Só um parêntese aqui e um pouco de descontração. Uma vez eu estava num acampamento e eu recebi carinhosamente o apelido de Irmão Efésios. Irmão Efésios, porque eu lia tanto a carta e ela estava tão forte na minha mente naquela época, e foi logo no período da minha conversão, e aconteceu algumas coisas ali no acampamento, e na hora que todo mundo foi dormir, surgiram as conversas, aí eu comecei a citar, irmãos, mas a carta, aí depois do outro dia, irmão Efésios, irmão Efésios. Esse foi um apelido carinhoso que eu ganhei. Não que eu domine a carta, tá, irmãos? Mas isso aconteceu e serve de descontração para nós. Mas qual que é, então, como eu disse, leia a carta, leia, né? Deixe que ela possa imbuir a sua vida, impregnar a sua vida com o seu ensino. E ao lê-la, observe como que o apóstolo Paulo volta diversas vezes nesse assunto do pecado, da santificação, ou da comunhão, a união da igreja, e essas questões aí com relação a esses poderes espirituais malignos. Mas, irmãos, eu creio que esse ainda não é o grande enfoque da carta. Embora esses 3 assuntos estejam bem presentes em toda a carta, repetidas vezes, há um tema que de fato unifica toda a carta e serve de base para esses 3 assuntos que o apóstolo Paulo trata tanto no seu escrito aos Efésios. E quais são, então, qual é esse tema unificador? Para a gente chegar a esse tema unificador, eu creio que a gente precisa observar 3, parece brincadeira, né? Mas o 3 é o número universal. 3 palavras ou 3 conceitos, 3 temas são importantes aqui para a gente entender o enfoque e a base do ensino de Paulo nessa carta. É a palavra mistério, é o conceito de poder e fortalecimento, e é o conceito de união com Cristo. União com Cristo. Nós vamos observar, se você fizer uma pesquisa, e há softwares bíblicos que ajudam nisso, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que a palavra mistério aparece mais vezes na carta aos Efésios do que em qualquer outra carta, como Colossenses, que aparece várias vezes. Então a palavra mistério, o mistério de Cristo, o conceito do mistério de Deus em Cristo, ele é um conceito chave na carta aos Efésios, comparado com outras cartas do apóstolo Paulo. O tema também do poder ou fortalecimento só não acontece mais vezes do que a carta aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E se você comparar a extensão da carta aos Coríntios, da primeira carta, com a extensão, o tamanho da carta aos Efésios, você vai ver que isso é bem significativo, porque o apóstolo Paulo usa muito essa ideia de poder de Cristo e o fortalecimento que a igreja recebe por meio do poder de Jesus Cristo. Então esse tema, esse assunto do poder e do fortalecimento é muito forte na carta. Mas o principal desses
é o conceito de em Cristo. Em Cristo. O apóstolo Paulo usa esse conceito do em Cristo, dessa união com Jesus, de estarmos nele, mais vezes do que todas as cartas que ele escreveu do Novo Testamento. E isso é muito significativo, porque existem cartas como Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, até os Gálatas, que são maiores do que a carta aos Efésios. Mas Paulo não usa quase tanto como ele usa nessa carta esse conceito do em Cristo. E nós vamos ver um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo constantemente, ele afirma algo e diz que esse algo nós recebemos, ou temos, ou somos em Jesus, em Cristo. Esse é o conceito que nós temos na teologia chamada de união mística, união espiritual com Cristo, união misteriosa. Então lembra dessa ideia do mistério, né? A palavra místico, ou mística, vem da palavra mistério, que é muito presente na carta, e essa ideia da união, e consequentemente da união com Cristo, nós temos do poder dele força para vencermos, para lutarmos, para superarmos as adversidades. Portanto, irmãos, eu creio que Paulo está enfatizando nessa carta como tema base, como tema fundamental, central do seu ensino, essa identidade do crente em Cristo e a nova vida que essa união com Cristo deve produzir em nós. Observa que o apóstolo Paulo ora para que os cristãos tenham consciência da sua identidade. Quando você vai até a oração aí do capítulo 1, você observe o seguinte, no verso 17 a 19, olha o enfoque da oração do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo quer que aconteça com aqueles irmãos e consequentemente conosco também? Ele diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Você percebe que a oração é até redundante? Se a gente estava fazendo as revisões, né? Se a gente jogar no grupo de revisão, esse texto não passa, tá, irmãos? Não passa na revisão, porque é muita redundância, é muita repetição, e essa repetição eram os instrumentos que eles tinham na época, instrumentos literários para enfatizar uma verdade. E o apóstolo Paulo aqui usa a ideia de sabedoria, revelação, pleno conhecimento, a iluminação do coração, para que saibam. Olha, ele está querendo que eles conheçam algo, que eles entendam algo, que eles vejam algo. E que algo é esse? Ele vai dizer a esperança da vocação de vocês, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele quer que a igreja compreenda tudo aquilo que ela recebeu em Cristo, o poder que há em Cristo, e que vivendo em Cristo, a igreja pode desfrutar, pode viver. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo em favor dos irmãos da cidade de Éfeso. Então, irmãos, essa união misteriosa é uma união que fortalece a igreja. E essa união misteriosa, então, ela fornece o fundamento e a unidade dos três assuntos da carta: a santidade, comunhão e o maligno. Porque é nesse fundamento de que nós estamos unidos a Jesus, que em Jesus nós temos a nossa vida, a nossa identidade, que estando nele nós somos fortalecidos com o poder dele, é que nós podemos crescer em santidade, nós podemos viver em comunhão e nós podemos vencer o maligno. Então veja que esses três assuntos da carta, o do pecado, o da unidade e o combate à desunião, e a ideia de vencer ou enfrentar os poderes malignos, eles são fundamentados no fato de que nós
estamos em Cristo, nós vivemos nele, porque esse foi o propósito de Deus. Então, queridos, nessa carta, o apóstolo Paulo ensina que devemos viver o poder da união com Cristo para crescer em santidade, viver em comunhão e vencer o maligno. E eu gostaria que você, então, observasse esse texto que nós lemos, do verso 1 a 14, e observasse a sua estrutura, e observasse como nesse texto o apóstolo Paulo já introduz, né, os assuntos que ele vai tratar ao longo da sua carta. Aliás, há teses, né, escritos, eu tive uma aula específica no seminário com o professor reverendo doutor Tomás de Aquino, só sobre a introdução das cartas do apóstolo Paulo, e mostrando como que nas suas introduções, nessas orações e ações de graças, o apóstolo Paulo ali condensa todo o ensino da carta. Para aqueles que são de informática, aí, aquela pasta zipada, né, que você pega um arquivo grande, você condensa ele, e para você abrir o arquivo e ler o arquivo, você precisa descompactar. É isso que o apóstolo Paulo faz. Nas suas introduções, nas suas ações de graças, ele compacta todo o seu ensino, toda aquela verdade que ele vai ensinar. E depois, ao longo da carta, ele descompacta. E ele vai explicando, e ele vai expondo para a igreja. Observe que nesse texto que nós lemos, além da introdução, onde Paulo se identifica a igreja, nós vamos ver uma estrutura muito clara que depois nós vamos expor com mais calma. Nós vamos ver que o texto do verso 3 a 14, ele é centrado nas pessoas divinas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O texto demonstra como que a obra da redenção é uma obra conjunta de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde cada um tem ali o seu papel, cada um tem o seu enfoque na obra da nossa redenção para a glória de Deus. Então você observa, por exemplo, no verso 3 a 6, é claro que esses textos, essas ideias, elas muitas vezes se misturam nesse texto, tá? Mas há partes que têm um enfoque maior nas pessoas, embora às vezes você veja uma sobreposição aí no texto em si. No verso 3 a 6 você vai ver o enfoque na pessoa do Pai. E o que o Pai faz aqui? Ele elege, ele concede graça, ele elege através da sua graça. E ele é motivado por amor pelo seu povo, por amor a cada um de nós. E esse texto então mostra que Deus então nos escolheu na eternidade. Ele nos marcou na eternidade. Ele sinalizou que nós éramos dele na eternidade. Na outra parte, aí do verso 7 até o versículo 12, nós temos um enfoque muito grande na pessoa de Jesus Cristo. Você vai observar aí que o Filho é aquele quem realiza a salvação, realiza a redenção. Ele faz isso através da sua graça também, ele faz isso motivado pelo seu amor para com a sua igreja, para com seus eleitos. E, por fim, no versículo 13 a 14, nós temos um enfoque aí na obra do Espírito Santo. O versículo 13, melhor dizendo, não fala tão claramente do Espírito Santo, mas nós sabemos que no ensino bíblico teológico, a obra de nos chamar e de nos convencer para crermos no Evangelho é obra do Espírito Santo. Então você observe que no verso 13 ao 14 há um destaque aí para essa obra de convencimento do Espírito Santo e também o seu selo. Então aqui nós vemos a obra da vocação eficaz, o chamado eficaz, efetivo do Espírito Santo, também por graça, porque nós não merecemos, também motivado pelo amor, como está aqui muito claro nesse texto. Então, irmãos, essa estrutura é muito clara e é muito bela, e nós vamos, por causa disso, dedicar depois um tempo mais calmo, né, que a gente possa explorar melhor o ensino desse texto. Mas o que eu quero fazer aqui é mostrar como que nesse texto o apóstolo Paulo já aponta para aquilo que ele vai ensinar mais à frente. Então o tema de hoje, irmãos, é vivendo o poder da união com Cristo.
vivendo o poder da união com Cristo. E esse viver o poder da união com Cristo deve ser aplicado nessas 3 áreas que nós falamos, ou nesses 3 tópicos que nós mencionamos, da santidade, da comunhão e do maligno. Então, em primeiro lugar, já aplicando para nós, em união com Cristo, nós temos poder para crescer em santidade. Quando nós vivemos, entendemos que estamos em união com Cristo, nós temos poder para viver em santidade. Observa quantas vezes o apóstolo Paulo vai mencionar a ideia de em Cristo. Você vai ver que no verso 1, ele diz que vivem em Éfeso, eles estão em Éfeso, mas também eles estão em Cristo, são santos e fiéis em Cristo Jesus. Você vai observar no verso 3 que também ele diz, nas regiões celestiais em Cristo. Se você for ao verso 4, ele vai dizer nele, que em grego literalmente é em ele, é em Cristo, estamos nele. Você vai ver que tem uma outra ideia aí, muito conectada a essa ideia de nele, que é por meio dele, verso 5, por meio de Jesus Cristo. Então não só vivemos nele, mas também por meio dele, através dele. Ele vai dizer também, no verso 6, no amado, em o amado. Nós estamos em Cristo, que é o amado de Deus. Verso 7, nele, ou em ele, temos a redenção, pelo seu sangue, novamente a ideia de através do seu sangue. E mais à frente, verso 9, em Cristo. Verso 10, nele. Verso 11, em Cristo. Verso 12, em Cristo. Verso 13, nele. Verso 13, novamente para o final, nele também crido. Então observe, irmãos, só nesse pequeno trecho da carta, quantas vezes o apóstolo Paulo usa a ideia de união espiritual com Cristo, união misteriosa com Cristo, onde a nossa vida está nele. Esse é o conceito, né? É muito forte. Ele poderia usar aqui simplesmente a palavra através, mas não tem o peso dessa palavra em, como se estivéssemos dentro, como se estivéssemos vivendo, e de fato estamos vivendo. É isso que ele está querendo dizer, estamos vivendo em Cristo. E observe então que aqui, além dessa ideia do em Cristo estar muito presente, você vai ver as outras 3 ideias também da carta, que é crescer em santidade em primeiro lugar. Observa que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 1, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Então aqui ele já antecipa um assunto que ele vai desenvolver ao longo da sua carta, a ideia da santidade, a ideia de sermos fiéis em Cristo. Isso está muito presente na carta. Ele diz também no verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Paulo vai desenvolver melhor esse tema, ou melhor, capítulo 2, ele dá a base, dizendo que nós ganhamos vida, uma nova vida, né? E depois ele vai colocar os imperativos, as ordens, para que nós possamos crescer nessa santificação. No verso 5 também, nós vamos observar que o apóstolo Paulo diz assim, predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então você vê a ideia da adoção, onde nos tornamos filhos, a ideia muito forte da graça, até redundante, né? De sua graça que ele nos concedeu gratuitamente. Então o tema da graça que está conectado aí, né, ao longo da carta, com a ideia da santificação, da mudança de vida. Ele vai dizer também no verso 7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E o verso 15 ele vai dizer, amor para com todos os santos. A ideia do amor na igreja é muito forte na segunda metade da carta do apóstolo Paulo. Então, irmãos, observe como que o apóstolo Paulo está realmente aqui já apontando esses assuntos que ele vai desenvolver ao longo da carta. E aqui eu já trago para nós uma aplicação. Lembra que a cidade de Éfeso era uma cidade pagã, uma cidade gentílica. Havia muita imoralidade ali.
E o apóstolo Paulo exorta ao longo da sua carta que aqueles irmãos gentios que haviam se convertido, eles não vivessem mais como os demais gentios, na imoralidade, no pecado, porque eles já haviam morrido em Cristo por o pecado, e agora eles deveriam viver em santificação. Eles deveriam crescer e desenvolver essa santidade que eles têm posicionalmente, em termos de status em Cristo. E isso é válido e sempre será válido para nós, irmãos. Nós devemos entender que nós estamos em Cristo, e ao estarmos nele, nós somos participantes de tudo o que é dele. Nós usufruímos do seu poder. Quando ele morreu, nós morremos com ele, em união com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E é isso que dá a base para sermos santos, irmãos. Irmãos, quando nós somos exortados a sermos santos, quando o pastor prega sobre santificação, quando você vai no aconselhamento e você escuta que você precisa se santificar, a Bíblia não está dizendo que você é capaz de fazer isso sozinho. A Bíblia não está dizendo que você tem poder por si mesmo para fazer isso. Mas quando você compreende o ensino todo da Escritura, você vai perceber que a base da sua santificação é o fato de que você já recebeu isso em Cristo. Você já recebeu as condições para ser santo. Você já recebeu o poder para ser santo. E você então pode, usando-se da graça de Cristo em você, você pode crescer. Então, nós não podemos, irmãos, como o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, começarmos no Espírito. Entendemos que o Espírito nos convenceu, o Espírito nos converteu, o Espírito nos selou, e então nós terminarmos na carne. O apóstolo Paulo critica aos Gálatas justamente por isso, porque eles iniciaram a vida espiritual por graça, pelo poder do Espírito, mas por fim eles queriam se aperfeiçoar na carne, na força humana, na habilidade humana, no poder que eles tinham como seres humanos, sem Deus, sem o Espírito. Então a base para a sua santidade, para a sua santificação, é confiar e ter essa identidade em Cristo, de que você está unido com Ele, e que unido a Ele, você usufrui do poder de Cristo para o seu fortalecimento, para o seu crescimento. Então, irmãos, nós precisamos ser coerentes, porque muitas vezes parece na nossa vida que nós de fato fomos eleitos, predestinados, mas o restante da nossa vida somos nós quem tocamos, quem fazemos, quem realizamos, com o nosso próprio poder. Não, toda a nossa vida é com o poder de Deus, é com a graça dele. Em alguns aspectos nós não temos ação nenhuma, participação nenhuma. Por exemplo, ao recebermos a fé, nós não temos fé natural em Deus. Temos fé em várias coisas, naturalmente, mas em Deus, em Cristo, não é natural. Então é Deus quem concede a fé. Depois eu exerço a fé, sou eu quem exerço. Não é mais Deus quem exerce a fé. Ele mantém, Ele conserva, mas eu que estou exercendo a fé. Então eu não tenho papel em crer no início, me converter no início, porque é Deus quem faz isso, me convencendo. Eu não tenho poder para me eleger, ou de alguma maneira convencer Deus a me eleger na eternidade. É só Ele quem faz. Eu não tenho poder para me justificar, é Cristo quem faz. Mas eu tenho sim um papel, não sozinho, mas um papel de ação no desenvolvimento da salvação. É por isso que há esse conceito constante de desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, a base é Cristo. E é nele que nós crescemos, é nele que nós amadurecemos, é nele que você se santifica. Então, em união com Cristo, você tem poder para crescer em santidade. Nós vamos ver isso ao longo da carta, ao longo da nossa exposição à carta aos Efésios, nós vamos perceber como Paulo constantemente vai desenvolver essa ideia de que nós recebemos uma vida em Cristo, morremos para o pecado, vivemos com Ele e agora devemos nos santificar. Ele vai fazer isso especialmente no capítulo 2, o capítulo 4 e o capítulo 5 ali, principalmente conectado ali à família, né? A santidade na família, uma vida correta na família. Nós teremos uma conferência, especificamente quando nós formos tratar sobre isso, tratando aí sobre a família.
Em segundo lugar, irmãos, em união com Cristo, nós temos poder para viver em comunhão. Temos poder para viver em comunhão. Lembra que a cidade de Éfeso era uma cidade que era muito cosmopolita, era uma cidade multiétnica, porque era um porto e tinha várias estradas que convergiam ali, e naturalmente então você atrai pessoas de diferentes localidades. E é significativo então que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele trate bastante desse tema da unidade entre povos diferentes. Essa unidade que se concretiza na igreja. O apóstolo Paulo sabia, né, com certeza, porque ele viveu ali 3 anos, da divergência, da disputa que havia muitas vezes entre gentios e judeus. E o apóstolo Paulo então escreve, e por isso que ele dedica bastante tempo na sua carta para tratar da questão da unidade da igreja. Porque havia naturalmente uma divisão, uma separação entre judeus e gentios. Assim como muitas vezes há separação no nosso mundo, né? E o apóstolo Paulo trata disso em outras cartas, como uma carta muito parecida com a carta aos Efésios, que é Colossenses, a questão da escravidão, de senhores e escravos, que também geram uma certa separação, a questão de homem e mulher, a questão muitas vezes de pais e filhos, que a sociedade cada vez mais coloca um contra o outro hoje, no nosso tempo. E o apóstolo Paulo então dedica bastante atenção a essa questão, e mostrando de maneira geral como que em Cristo esses diferentes tipos de pessoas, especialmente no enfoque dele, os gentios e judeus podem ser unidos em um só povo. Tem uma forte identidade de unidade em Cristo Jesus, não em raça, não em ideologias, não em uma nação, não em uma cidade, mas em Cristo. E observe como o apóstolo Paulo já introduz isso nesse texto aqui que nós estamos lendo. No verso 10 ele diz assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, assim como várias estradas e os navios convergiam na cidade de Éfeso, assim também Deus na eternidade planejou, projetou e no tempo executou, fazendo com que tudo convergisse em Jesus Cristo. Todas as pessoas, todos os povos em Cristo, todas as coisas no céu e na terra. O verso 12 também, e aqui tem um destaque maior nessa bênção do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, olhe com muita atenção os 2 povos aqui nesse texto, que muitas vezes passa despercebido para nós. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aqui nesses 2 versos, está aqui os 2 povos unidos. Ele vai dizer, e vai falar dos judeus, quando ele diz assim, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Quem são esses nós que antecipadamente esperamos? Os judeus. Paulo está falando como judeu, nós esperamos antecipadamente, fomos nós quem ouvimos primeiro a Cristo, fomos nós quem nos convertemos primeiramente a Ele, nós já tínhamos as promessas referentes a Ele, nós de antemão esperamos. Aí no verso 3 ele diz, nele também vocês, aqui é uma referência aos gentios, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Lembra-se que o apóstolo Pedro teve que ir à casa de um gentio, e ao pregar para aquele gentio, o gentio se converte, ou é convertido a Cristo, e o Espírito Santo vem sobre eles. Lembra que o apóstolo Paulo teve que instruir melhor, lá na cidade de Éfeso, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, alguns discípulos que não conheciam bem sobre Jesus, que tinham recebido apenas o batismo de João e não o batismo cristão. E ao instruí-los, eles são batizados e recebem o Espírito Santo. Então veja que ao longo de Atos nós temos esse caminho dos judeus e realmente alcançando as nações, cumprindo ali a promessa de Deus a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra.
E aqui na bênção de Paulo, já está aqui introduzido esse assunto que ele vai desenvolver ao longo da carta. Mais à frente também, no verso 23, ele fala que a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo, a unidade, a coesão. Ele desenvolve isso no capítulo 4, mostrando a igreja como um corpo, tanto também como um templo, onde há unidade. Então veja que esse tema da comunhão, da unidade entre pessoas diferentes, é muito forte na carta aos Efésios. E nós, irmãos, precisamos aprender a viver isso na igreja. A igreja não pode ser um lugar de um grupo só de pessoas em que nós, quem sabe, nos identificamos, quem sabe porque tem a nossa mesma cor de pele, nossa mesma origem nacional, quem sabe os mesmos hobbies, quem sabe os mesmos pensamentos, os mesmos gostos, não, frequentam os mesmos lugares. A nossa unidade não pode ser baseada nessas coisas. E nós não podemos achar que a igreja vai ser melhor quando todo mundo for igualzinho, né? Porque tem ideologias, ou melhor, teologias, que dizem que para plantar uma igreja você escolhe um segmento da sociedade, um tipo de pessoa, um perfil que você quer e faça a igreja daquele jeito. Porque assim as pessoas vão ter algo em comum para elas se ajuntarem, para elas se unirem, para elas então formar uma igreja, que essa é uma igreja bem sucedida. E de fato, humanamente falando, você vê que isso funciona, irmãos, e é tentador. E muitos têm feito isso no mundo e no Brasil. Eles escolhem um segmento e eu vou plantar a igreja para isso. A igreja só dos pobres, ou a igreja só dos ricos, ou a igreja só disso, ou a igreja só daquilo. É muito popular. Mas não, irmãos. Isso não é a igreja que Deus planejou na eternidade. A igreja que Deus planejou na eternidade para nós é uma igreja em que diferentes pessoas, diferentes povos, diferentes características entendem que o seu senso de identidade, de união está em Cristo. É isso que nós precisamos aprender. E nós precisamos ver isso como belo. Quando nós olhamos para a igreja e vemos pessoas com características bem diferentes, e percebemos que nós só estamos aqui juntos por um motivo, que é Jesus Cristo. Ele é a base da nossa união. É nisso que o apóstolo Paulo conecta a união da igreja, é em Cristo. Nele nós vivemos, nele estamos unidos. E é por isso que ao falar sobre a união, ele não diz que devemos produzir união, ele diz que devemos preservar a união do Espírito no vínculo de paz, porque conforme Paulo já instruiu na sua primeira parte da carta, nós já estamos em Cristo, já fomos chamados por Ele, fomos reunidos no seu corpo. O que esse corpo agora faz não é produzir como se fosse o próprio Cristo, não, mas é viver aquilo que Cristo já produziu, e o poder que Ele nos deu para vivermos essas coisas. Então, queridos, que nós possamos também aprender a viver em unidade, a entender que as nossas diferenças, elas são insignificantes, comparado com aquilo que é central na nossa vida, que é Jesus Cristo. Assim como aqueles cidadãos centralizavam toda a sua vida, toda a sua identidade naquela deusa, naquele templo, assim também nós possamos centralizar a nossa vida, a nossa identidade em Jesus, para assim sermos um. E por fim, em união com Cristo, você tem poder para vencer o maligno. Irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade muito mística. Era uma cidade que tinha muitos deuses, nunca houve ali um monoteísmo exclusivo daquela deusa Diana, né? Eles aceitavam todos os deuses, mas aquele culto era central para aquele povo, para aquela cidade. E naquele culto, e naquele contexto, a ideia do misticismo, né, essa ideia do mistério religioso, né, a ideia de magia era muito forte, tanto é que você vê na descrição de Lucas em Atos, que quando aquelas pessoas se convertem a Cristo, elas pegam seus livros de magia e queimam, e é colocada ali a quantidade absurda de dinheiro que aqueles livros custavam na época. Então era uma cidade muito imbuída com essa ideia de magia, de poderes espirituais, de demônios.
naquela deusa, na estátua daquela deusa, há uns bulbos, né? E você vai ver isso nas imagens que você encontrar, talvez pela internet aí, uns bulbos que alguns cristãos diziam no passado que eram seios. Mas os estudiosos têm chegado à conclusão que ali eram como sachês. Às vezes essa palavra engasga um pouco, né? Sachês, onde ali haviam encantamentos, haviam expressões ali de magia que eram colocadas ali, naquele texto. Então veja que essa ideia de magia, de poderes das trevas era muito forte naquela cidade. Por isso, quando você lê na descrição de Atos dos Apóstolos, você vai ver muito exorcismo. Você vai ver que judeus exorcistas apareciam naquela cidade para exorcizar as pessoas. E por fim, aquelas pessoas se convertem a Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, repetidas vezes nessa carta, vai enfatizar para aqueles irmãos, naquele contexto, que em Cristo eles já tinham vencido esses poderes malignos. Que Cristo era superior a esses poderes. Que eles não precisavam temer, que eles não precisavam se subjugar, que eles não precisavam de poderes mágicos, de encantamentos para dominar aqueles poderes. O apóstolo Paulo vai dizer aí que ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, verso 3. Ou seja, nós já estamos nas regiões celestiais com Cristo. O que são esses poderes então nas regiões celestiais? Eles não têm poder porque nós já estamos com Cristo, no mais altos céus, estamos em união com Ele. Ele vai dizer no verso 22 a 22, Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Então veja, Paulo está enfatizando e já introduzindo um assunto que ele vai desenvolver plenamente só no final da sua carta, falando sobre a vitória que nós podemos ter sobre Satanás, sobre o diabo. Ele cita nominalmente o diabo ou o maligno, lá no final. Ele vai dizer que nós só podemos ter isso, não porque nós somos fortes, ou não porque nós usamos um encantamento, uma fórmula, um mantra, como muitos têm usado. Não, porque nós temos a armadura de Deus. E usando os recursos que Cristo nos deu, nós podemos resistir ao maligno. E ele não tem poder sobre nós. O apóstolo João, que viveu nessa cidade, ao escrever a sua primeira carta, ele diz que aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. É significativo, não é? O apóstolo João, de Éfeso, escrever a sua primeira carta e terminar a carta dizendo que se nós nascemos de Cristo, de Deus, Cristo, que é o nascido por excelência de Deus, nos guarda e o maligno não toca. Então Paulo está dizendo para esses irmãos que eles deveriam entender a sua identidade em Cristo, e que em Cristo os poderes das trevas não tinham poder sobre eles, não tinham controle sobre eles. O diabo tenta certamente, o diabo se opõe, o apóstolo Paulo vai dizer isso diversas vezes na sua carta. Mas, queridos, o diabo não pode nada contra nós de fato. Se nós somos de Cristo, nós temos o selo dele, temos a garantia de que pertencemos a ele. A nossa irmã Meire estava contando uma história quase anedótica, se não fosse verdadeira, de uma irmã que se converteu lá na igreja do reverendo Valdeci, na igreja presbiteriana do Campo Belo. E ela contava o caso de uma pessoa, que ela e seu marido iam num centro espírita, eram espíritas, e um dia, em uma certa sessão, o espírito vira para ela assim: o que você está fazendo aqui? O seu lugar é lá com os crentes. Então o demônio mandou ela para a igreja. Por quê? Porque não pertencia a ele. Não pertencia a ele. Ele sabia que ela não pertencia a ele. Não sabemos como que é isso, né? É muito misterioso de fato, no sentido hoje da palavra, mas o fato é que o maligno não tem poder sobre nós, irmãos. Ele pode nos tentar, ele vai querer nos fazer pecar, mas nós não somos tocados ou dominados por ele. Nós podemos resistir e podemos vencer, porque estamos em Cristo. E você, não tema. Irmãos, uma das coisas mais fortes na minha vida, quando eu conheci a Bíblia Sagrada e Jesus Cristo, foi não ter mais aquele temor de olho gordo. Não sei se vocês têm essa expressão assim, quebrante, né?
receber um quebrante, né? E tem que ir lá na benzedeira para tirar, deixar chinelo virado, colocar a mão na cabeça, a mãe morre. Quando eu descobri que essas coisas não tinham poder nenhum, não tinham validade nenhuma, irmãos, aquilo foi um alívio para a minha vida, sabe? Porque o que você percebe, principalmente na nossa cultura brasileira, é que as pessoas ficam sobrecarregadas com misticismos, com crendices, com mitologias, com crenças absurdas, porque elas não têm essa confiança em Cristo, porque elas não têm esse descanso em Cristo, porque elas não sabem que em Cristo elas estão assentadas nos lugares celestiais mais altos, que essa é a posição delas, e que Cristo tem poder sobre tudo e sobre todos, e nós podemos descansar. Mas infelizmente, muitas ditas igrejas, eles ainda vivem atormentados por demônios, porque eles creem que o demônio de alguma maneira pode tomar conta da vida deles, que parece que para alguns é o demônio quem de fato dirige a vida deles, não é a providência de Deus. Se um pneu fura, não foi Deus quem quis que o pneu furasse, foi o demônio. É sempre assim. Irmãos, nós precisamos realmente entender quem nós somos em Cristo. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa posição? O que nós recebemos dele? E podemos então viver descansando nele. Não baixando a guarda, mas sabendo que nós estamos nele, estamos fortalecidos e podemos vencer as trevas. Então, queridos, como nós falamos no início, eu quero concluir que muitos povos têm um senso de identidade e unidade coletiva e nacional. Mas nenhuma dessas formas de unidade são sólidas e são duráveis. Você pega o Império Romano, esfacelou-se. O próprio Império Romano, que tinha todo aquele senso de grandeza, de orgulho, de império, não é mais nada hoje. Você pega a França, caiu numa revolução sangrenta, como é chamado na história. Você pega os americanos, que infelizmente ao longo da história foram abandonando, foram diluindo aqueles princípios cristãos que fundaram a nação, que estabeleceram aquela nação e fizeram aquela nação ser a nação mais próspera e significativa da face da terra. Você vê aquela nação hoje, você vê aquela nação se dissolvendo, perdendo a sua coesão. Por quê? Porque perdeu aquilo que dava unidade. O que dava unidade àquela nação, ou em certo sentido ainda dá, não era o nacionalismo em si, humano, mas era o senso deles como povo de Deus. Eram os princípios cristãos que uniam eles. Eram princípios cristãos que faziam com que eles se tolerassem uns aos outros, mesmo nas suas diferenças, inclusive cristãs, de denominações que desde o início existiram ali. Mas à medida que eles vão se perdendo, eles vão se destruindo mutuamente. E assim acontece com todos, irmãos. Esse é o grande problema, quando nós centramos a nossa unidade, a nossa vida, a nossa identidade em qualquer coisa que não seja Cristo. Quando nós colocamos a nossa identidade e vida em ideologias no nosso mundo. Ideologias de esquerda e também de direita, irmãos. Ideologia nenhuma é perfeita. Ideologia é ideologia humana. E nenhuma vai nos salvar. Nenhuma vai dar unidade. Nenhuma vai dar coesão a cada um de nós na igreja. É somente Cristo. É somente Cristo. E nele que nós temos uma unidade que produz vida, que realmente nos leva a crescer e desenvolver para a glória de Deus. Que você possa, ao longo da nossa exposição na carta aos Efésios, se você ainda não tem, que você possa ter esse senso de identidade ainda mais fortalecido como cristão. Que você está em Cristo, que você vive nele e tudo que você faz através dele. Que você possa desenvolver isso, que você possa crescer nessa compreensão, para que assim você possa ser fortalecido com o seu poder, para vencer, para crescer em santidade, para viver em comunhão e para vencer o maligno. Vamos orar, queridos? Vamos falar com o Senhor. Santíssimo Deus e amado Pai, estamos, Senhor, diante de Ti, ao lermos a Tua palavra, a revelação que o Senhor deu ao apóstolo Paulo e o inspirou a registrar para nós, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra.
Obrigado, Senhor, porque através dessa carta nós somos incentivados a colocarmos a nossa identidade, colocarmos a nossa vida em Teu Filho Jesus Cristo, porque nele o Senhor planejou que nós estivéssemos. O Senhor fez todo o seu plano e o executou nele e por meio dele. E é para ele, Deus, que nós fomos criados. Pai, nos ajude a compreendermos essas verdades. Nos ajude a entender que tudo que nós aprendemos na Tua palavra só pode ser realizada em Teu Filho Jesus Cristo, nessa união espiritual com Ele, porque é nele que de fato nós fomos salvos. Pai, que nós possamos a cada dia, através do Teu Filho Jesus Cristo, compreendermos que somos filhos do Senhor, e como filhos nós possamos crescer como uma família, como uma igreja, como um só corpo, como um templo edificado para a glória, para a exaltação do Senhor. Abençoe, Pai, cada um de nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.